é nitroglicerina pura. O depoimento secreto de 10 horas do Tenente Mauro Cid à Polícia Federal. Será que vem delação por aí? Veja com Guga Noblar. Pode até não falar. Eu vou permanecer em silêncio. Silêncio e censura na CPMI do golpe. E mais do que isso, publicou esta imagem no seu site pessoal. E-mails de coronel da PM revelam o que ele se recusa a falar. Os detalhes com Heloísa Vilela. Ex-ministro de Bolsonaro, Ricardo Salles, vira réu em caso de contrabando de madeira na Amazônia. Porque ele não é mais só um relator, agora ele é um réu-lator. O delegado Alexandre Saraiva, que comandou a operação, conta tudo. Nem o ar que se respira, não se vende uma nação. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Tem muita gente que ganha muito e paga muito pouco. Olá, muito boa noite para você. Agora às 6 horas 2 minutos pelo horário de Brasília. ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Eu sou a Gabriela Varela e a gente já tem aqui muita notícia esperando por você nessa terça-feira, dia 29 de agosto de 2023. Aqui nos bastidores, a nossa equipe já está falando que é mais para sexta do que para segunda. Então, estamos caminhando, né? Estamos mais para sextar. É isso, Chico Sá, Chico Pinheiro, boa noite para vocês. Salve, meu xará ilustre, Salve, minha querido. Gabi, vamos nessa. Vamos nessa, Chico Pinheiro. Hoje a gente tem muita coisa para falar, né? Tem Mauro Cid, 10 horas de depoimento e vem coisa por aí, a gente sabe. Passarinho cantor. Passarinho Sabiazinho. cantor. Bu, 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 bu. Como é que é o sabiá? Como é que é? Repete o sabiá que eu gostei também. Fala, Sabiá, é o sabiá, ele só fala para minha casa, o sabiá urbano, que fez ninho no prédio. Então, esse sabiá Mas eu quero a sonoplastia. não é um sabiá laranjeira do sertão, mas esse é... Agora eu gostei. É meio sabiá com sinal eletrônico, sabe? Sabiá muito urbano já, muito Sabe por que gasto que o na sabiá cidade. cantou? Porque tem aquela música, Sabiá lá na gaiola, fez um buraquinho, voou. Sabiá tá doido pra voar, sair desse rolo que tá aí. Muito bom, CP. Teve também CPMI do golpe, teve CPMI CPI do MST. E na CPMI do golpe, foi o não depoimento do coronel Fábio Augusto Vieira, que estava no comando da PM lá do Distrito Federal, no dia 8 de janeiro. Também, Heloísa Vilela vai trazer junto com a gente, mas vamos dar boa noite também para quem nos acompanha de Cachoeirinha, Rio Grande do Sul, Fortaleza, Jaguariaíva, olha, essa foi trabalhinha, Indaiatuba, Carmo do Rio Claro, em Minas, Teresina, Piauí, Viçosa do Ceará, Lisboa e também Resende. E de aniversário? De aniversário, há duas coisas. Primeiro, Leme. Aqui na região de Piracicaba, interior. fazendo 120 anos, 128 anos. Leme. Já Estava vendo passei aqui. por lá. Mais de 100 mil habitantes, cidade próspera. Eu passei por lá também, de passagem, como você, Chico. Mas Leme. Eu estava cobrindo campanha política, sabe? O carreata. Vou Acho que passar é por carreata Leme. do Collor ainda. O jovem repórter, atravessei Leme com o Collor. Leme, 128 anos. E tem outra coisa importante hoje. Ai, deixa eu dar só mais uma informação de Leme. De Leme, curiosa, de Leme, vai. sim, porque quem me avisou foi a Viviane Veras, da nossa equipe, e quem avisou que nos avisou, né, que deixou um comentário na nossa página, foi DRF, não sei se ela ou ele, mas avisou a gente. Avisa o Chico, é de aniversário de Leme. 128 anos. 128. É terra de Yolanda Penteado, que criou a Bienal de Artes Modernas em São Paulo. Olha que chique. Você sabia, Chico Pinheiro? Nem sonhava. Muito bom. Olha só. Veio de lá. Parabéns, Leme. Exato. Parabéns Tão importante, por ter né? nos dado a Bienal, né? Coisa maravilhosa. Mas hoje eu tenho que agradecer o presente de músicas maravilhosas, que hoje faz 80 anos, o grande Edu Lobo. Né? Tem um songbook do Edu Lobo, que tem um prefácio de Tom Jobim.
E Tom Jobim dá a definição de Edu Lobo quando ele diz assim: eu te saúdo, Edu, em nome de meu pai, Vila Lobos, meu pai, teu avô, Vila Lobos. Quer dizer, coloca Edu Lobo como filho dele, Tom, e como neto de Vila Lobos. A qualidade musical do Edu não deixa dúvida. Quem não conhece precisa conhecer, principalmente as parcerias de Edu com Chico Buarque em vários musicais, né? O Grande Circo Místico, Corsário do Rei, várias coisas maravilhosas que Edu fez. Uma obra belíssima, né? E tem um sanguezinho lá de Pernambuco. Sim, filho do... o pai dele era um grande jornalista. Fernando Lobo. Lá do Recife. Sim. Né? E Edu tem várias músicas de homenagem a Pernambuco. Ele nasceu em Pernambuco, mas foi criado no Rio. Foi muito novinho para lá, pro Rio. E do Edu Lobo, eu quero lembrar aqui, pelos 80 anos, né, uns trechos de uma canção, de uma música que Edu fez, e a letra é de um grande poeta que é meu parente só no sobrenome, Paulo César Pinheiro, né? Vento virador no clarão do mar, vem sem raça e cor, quem viver verá, né? Na sua voragem quem vai ficar, quando a palma verde se avermelhar, é o vento bravo como um sangue novo, como um grito no ar, correnteza de rio que não vai se acalmar, não vai se acalmar. Era a morte, o medo, o rancor e o mal, era a lei da coroa imperial, calmaria negra de temporal, mas o tempo muda e do temporal surge o vento bravo. O vento bravo. Parabéns, Edu. O vento bravo está chegando para tentar varrer as iniquidades que se abateram sobre a pátria brasileira. Varre. Não é? Belíssimo exemplo para a gente traduzir para os dias de hoje, hein, Chico Pinheiro? Isso aí. Muito bom. Vamos tocando. Vamos tocando. Vamos chamar para você tocar esse programa junto com a gente, mandar seu vídeo para cá. Já deixo o convite para você gravar o seu vídeo de 15 segundos na horizontal, dizendo o que você está achando desse depoimento de 10 horas do Mauro Cid, está ansioso, e todas as outras notícias que a gente vai trazer por aqui também. O número do WhatsApp, vou te lembrar, é 11 98899 2893. E também, claro, peço para você dar aquele joinha pra gente, para você ativar o sininho para nunca perder o início do ICL Notícias segunda edição. E claro, como eu sempre digo, sentar o dedo no like aqui pra gente. E aí, Chico Pinheiro? Vamos falar de vento bravo. Vamos. O vento bravo que pode ter saído, não sabemos ainda, de 10 horas de depoimento do tenente-coronel Mauro Cid. Ali pode estar vindo um vento bravo e quente. Não só vento, né? Temporal. Ali. Esses temporais, né, costumam colocar o barco em risco. Aquele barco no meio do temporal, aquele barco em que embarcaram vários brasileiros, inclusive importantes brasileiros fardados que pertencem às Forças Armadas. Estavam lá. Acreditaram em quê? Eu falo, inclusive, de oficiais de alta patente das três forças, né? Embarcaram nessa aventura aqui do sujeito, um capitão arruaceiro, que, segundo, eu repito sem cansar, segundo o general Ernesto Geisel, que foi presidente da época da ditadura, dizia: é um mau soldado, Jair Bolsonaro. Cara que disse essas coisas que a gente vai pôr aqui, só para ninguém dizer que não sabia em que barco estava entrando. Senhores coronéis, brigadeiros, generais, vamos ouvir. Depois não entende. Não, que é isso, não haveria golpe. Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre, hein? Vou botar esses picareta pra correr do Acre. Já que eles gostam tanto da Venezuela, essa turma tem que ir pra lá. Só que lá não tem nem mortadela, hein, galera? Vão ter que comer a capim mesmo, hein? Vamos ver mais um trecho de um outro momento. Se fosse hoje o presidente da República, você fecharia o Congresso Nacional? Não há a menor dúvida, daria golpe no mesmo dia. No mesmo dia. Não funciona. E tenho certeza que pelo menos 90% da população ia fazer festa e bater palma, que não funciona.
O Congresso hoje em dia não serve para nada, Xará. Só vota o que o presidente quer. Se ele é a pessoa que decide, que manda, que tripudia em cima do Congresso, não deu logo o golpe, pô. Parte logo para a ditadura. Depois disse que não era golpista. Desculpa, né? Você não vai mudar nada nesse país. Nada, absolutamente Através nada. do voto, ele fala. Só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Né? E fazendo um trabalho que o regime militar não fez. Matamos 30 mil. Começando com o FHC. Não deixar para fora, não. Matando. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem. Tudo quanto é guerra, morre inocente. Eu até fico feliz se morrer, mas desde que vá 30 mil outros junto comigo. Né? Não eu, marginal. Marginais, outros junto comigo. Fico feliz. É o Cavaleiro da Morte, que não é coveiro, que dizia, todo mundo vai morrer um dia. Então é isso, que dizia com todas as letras, ele já era deputado, este energúmeno, e dizia, né, se eu for presidente da República, tem um golpe no dia seguinte. Ele tentou isso o tempo todo, e mesmo depois que perdeu a eleição para Luiz Inácio Lula da Silva. Tentou nos bastidores armar esse golpe, incentivou ações golpistas e, o que é pior, com apoio de amplos setores, não só da população civil, mas das Forças Armadas. Também, estavam todos lá. Que agora, né, Xará, se vê em maus lençóis, porque a imagem das Forças Armadas está manchada, maculada, enlameada, porque vai se descobrindo. Otávio Guedes, Tavinho, na Globo News, um dia desse, disse, eu estou vendo nesses episódios uma união que só na Guerra da Cisplatina, Exército, Marinha e Aeronáutica, num projeto só. Almirante da Marinha trazendo joia mocosada do exterior e querendo passar força pela alfândega. A Marinha, né? A Aeronáutica transportando a FAB, a Força Aérea Brasileira, transportando o Jair Bolsonaro com joias e tudo mais para a Flórida. E um general, né, até então conceituado, fazendo contrabando, vendendo, arranjando dinheiro, o pai de Mauro Cid. E todas essas lambanças. É um tenente-coronel que poderia ter sido promovido a general, o Mauro Cid, que depôs ontem, por 10 horas, falsificando cartão de vacina. Quer dizer, nós temos falsificação de cartões, nós temos tráfico de joias, tem militar oficial envolvido em tráfico de cocaína, que nós nos lembramos disso. Mais alguns malfeitos aí? Do Tenente Cid tem toda aquela dinheirama que abastecia a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, era tudo feito por ele. Parte está se encaminhando para ser provado como ilegal. Não era dinheiro ali da despesa do dia a dia, era um dinheiro que vem daquela sede do Líbano, que vem de outras fontes, empresas, inclusive com contratos com o governo. Então, o entroncamento está tudo nesse camarada aí. São vários fatos trazidos à luz, fatos desabonadores para as Forças Armadas, militares envolvidos nisso, inclusive de alta patente, no centro de episódios moralmente inaceitáveis, tudo isso que a gente falou aqui, né? E a gente vê agora uma movimentação. Comandante do Exército, né, o Tomás Paiva, conversando com o ministro da Defesa, o Zé Múcio Monteiro, que procura o ministro da Justiça, que procuram gente da CPI, o Arthur Maia, não é? E vão procurando para ver se consegue preservar as Forças Armadas. Claro que nem todos os militares embarcaram nesta aventura. No começo, sim, mas nem todos. E agora precisam se livrar. Ora, o que acontece quando a gente vê que o barco das Forças Armadas corre o risco de afundar? Isso é gravíssimo para um país, gravíssimo, né? Bom, para que não afunde todo mundo, alguém tem que ser jogado ao mar. Não vai ser o Mauro Cid, não. O Mauro Cid já está com o seu caminho mais ou menos organizado, mas ele vai falar. O que eu estou achando que teremos em breve, sabe quando acontece no navio, alguém cai no mar e grita, homem é o mar! Com esses depoimentos todos, daqui a pouco a gente vai ouvir assim, capitão ao mar, capitão ao mar. Aí o cara deixa que a gente se livra dessa coisa. Jogam para os tubarões. O mau soldado. E olha que deixa para trás, né? Porque ali ninguém segura a mão de ninguém. Não, ninguém segura a mão de ninguém. Não, deixa ninguém segura a mão de o bicho ali na boca do tubarão e vai-se embora. E toca o barco. Capitão ao mar.
E aí alivia um pouco a barra para Mauro Cid, alivia um pouco a barra para o pai dele e para outros, né? Limpa um pouco a imagem das Forças Armadas. E se ele sumir de cena, que é bem possível que vá desaparecer, talvez o país se esqueça um pouco de outros personagens secundários, mas igualmente vergonhosos, como General Heleno, General Braga Neto, General Vilas Boas, e vários de alto comando que embarcaram nessa aventura que você viu aqui no começo. Tem que matar 30 mil, tinha que ter uma guerra civil, tinha que fechar o Congresso, tinha que fuzilar a metralhada, tinha que fuzilar o Fernando Henrique. É nisso que vocês, é nesse barco, deste capitão, que vocês embarcaram. Vá dar bordo, Schettino, lembra disso, Chico? Aquele capitão lá da Itália. É isso aí. Na hora que o navio estava afundando, caiu fora e alguém berrava, vá dar bordo, Schettino, cazzo. É isso, tá aí, ó. Olha aí, olha o capitão. Olha o que deu. Que capitaneou o país por 4 anos, né? Olha o que Olha deu. o vento bravo. E foi em campanha eleitoral, né? Isso que assusta mais. Teve Como muita sangue gente novo, que... como um grito no ar, vem uma viração. Que o país vire. Vamos nessa? Vamos nessa, vamos falar de CPMI do golpe, chamar a Heloísa Vilela para contar pra gente, né? Porque a Heloísa, ela sempre sabe de tudo. Olha ela lá no Salão Verde. Boa noite, Elo. Boa noite, Gabi. Boa noite, Chicos. Pois é, hoje teve CPI, CPMI, teve tudo e mais alguma coisa aqui nesse Congresso Nacional. Por isso que você ainda tá por aí, né, Lu? Tá no cenário, ainda tá pegando fogo. As coisas pegaram fogo lá na CPMI do golpe. A gente teve o não depoimento, como eu costumo dizer aqui, porque a gente tem tido, né, uma série de não depoimento do coronel Fábio Augusto Vieira, ele que estava no comando da PM do Distrito Federal lá no dia 8 de janeiro. E ele não respondeu nenhuma pergunta, e o interessante disso é porque ele conseguiu um habeas corpus, gente, sabe dado por quem? Sim. O ministro Cristiano Zanin, do STF. Agora teve mais essa, então. Ele garantiu o direito ao silêncio e de não ser submetido ao compromisso de dizer a verdade. Sim, era o direito à mentira, para ser mais claro, né? Ele chegou lá, ó, você pode jogar aí a ficção que você quiser e vamos embora. E antes da Elo trazer... E fardado, né? Isso, e fardado. Fardado. E fardado. Elo, eu queria colocar o vídeo do Arthur Maia antes de você trazer essas informações para a gente, pode ser? Vamos dar uma olhada. Claro. A Secretaria da Mesa, com toda razão, está me trazendo aqui uma inovação que é apresentada à CPI da lavra do senhor ministro Cristiano Zanin. Porque até agora, todos os depoimentos que nós solicitamos, o depoente chega aqui com o direito de ficar calado naquilo que possa incriminá-lo. Entretanto, eu estou lendo aqui com mais cuidado e, de fato, a decisão do ministro Zanin é completamente diferente em relação ao depoente. Ele diz que há o direito ao silêncio, não é só o silêncio naquilo que e o incrimine, é o silêncio. B, o direito à assistência por parte do advogado. E C, o direito de não ser submetido ao compromisso de dizer a verdade ou de consignar termos de tal conteúdo. Ou seja, o depoente pode mentir. Senhor presidente. É a autorização que está aqui concedida pelo senhor ministro. Olha, isso foi uma confusão, porque deu um debate danado, né? O direito de não ser submetido ao compromisso de falar a verdade não quer dizer que ele não pode ser submetido, quer dizer, então o Arthur Maia tomou essa posição e fez essa interpretação, mas muitas pessoas discordaram, inclusive lá no meio do dia, a deputada Jandira Fegali voltou a esse ponto e disse a ele, olha, ofereça a ele o direito de também se submeter, né, a esse compromisso, vai que ele quer fazer o compromisso, mas ele não quis.
E foi um começo de sessão já tumultuadíssimo, né? Porque perde todo sentido. Se você não obriga quem está ali a falar a verdade, por que a pessoa vai lá? Então não faz nenhum sentido. Foi assim uma ducha de água fria logo cedo, porque ficou todo mundo estarrecido com essa decisão e com essa interpretação. Elo, ele não respondeu nada, então. Nada, absolutamente nada. Nada. Foi um dia perdido? Nada, zero zilt, coisa alguma. Pois é, um desperdício, inclusive, de dinheiro público, né? Porque o cara vai, chama todo mundo, gasta café. Por que acontece? Mas sabe o que acontece? Tem sempre um monte de coisas para apresentar e jogar na cara dele para o público inteiro ficar sabendo. Por exemplo, o conteúdo do que tem no telefonema, nos telefonemas, nos WhatsApps, as mensagens, isso tudo veio à tona, porque ele foi preso há 11 dias, né? Ele tinha sido preso, foi solto, e aí ele foi preso junto com toda a cúpula da Polícia Federal há 11 dias. Então tem um inquérito, tem muita informação, e isso vem tudo à tona. Isso é interessante para as pessoas que não conhecem, conhecerem, para entenderem de fato o que aconteceu, né? Você tem o roteiro ali, né? A chance de pelo menos o público acompanhar o roteiro, o que é que tá pegando pro personagem do dia. A Elo falou essa história do conteúdo golpista. O que aconteceu? Ele recebeu um celular, o Fábio. Entre eles estava um panfleto que convocava mesmo ali para os atos do dia 8 de janeiro. Eles chamavam até de tomada pelo povo. Essa mensagem veio de um colega militar dele, o coronel Klepter Rosa, comandante da PM do Distrito Federal. Então, esse tipo de conteúdo golpistas ali nas mensagens do coronel Fábio também. E outra coisa que eu sugeriria é que alguém trouxesse o doutor Zanin para o Brasil de hoje, né? O doutor Zanin parece que está em outro país. Tá, né? na Suécia. Onde é que está o doutor Zanin, né? Que quer condenar gente que rouba coisas de R$100, quer meter na cadeia, né? Que está todo atrapalhado. Convite fundamental. Vamos trazer ele de volta para o Brasil quanto antes, enquanto o estrago não ser grande demais. Vamos comprar uma passagem para ele voltar para o Brasil. Acho que só assim. Porque é uma loucura, é um absurdo que a gente está assistindo, não é? E, inclusive, se for observar bem, traindo, né, a confiança, traindo o seu indicador, o Lula. Porque eu duvido que o presidente Lula, no Supremo, tomaria posições como o seu afilhado está tomando. O ministro Zanin parece que perdeu um pouco o rumo mesmo, né? É uma posição extremamente conservadora, né? Posições, né? Várias. Que é aquela, não, vou me ater aqui à famosa letra fria da lei e vou esquecer o cenário em que eu vivo, o país que eu vivo, né? E vou aplicar ali como se estivesse na Noruega. Mas às vezes também aplica a lei equivocadamente, algumas coisas. Por exemplo, parece não ter entendido na questão da maconha qual era o voto do ministro Alexandre de Moraes. Esses dias eu ouvi até o Reinaldo Azevedo falando isso, para quem não entendeu. Porque a discussão é por que tantos gramas de maconha mandam um jovem preto para a cadeia, para morrer na cadeia, porque ele vai acabar lá, né? E o branco não. Quer dizer, ou vale para todo mundo ou não vale. O voto do Xandão, aliás, nessa mesma questão, que é um voto de alguém que mudou, que pensou, estudou e mudou. Porque o Xandão, há pouco tempo, queimava pé de maconha por aí, né? Saía tocando fogo em tudo que é pé de maconha por aí. Bem lembrado, estudou, refletiu, que é papel de quem está no STF, e mudou de opinião. Agora deixa eu jogar mais coisa nesse ventilador aí, para dar uma barulhada, né? É curioso que parece que o Arthur Maia não gostou da decisão do ministro Zanin, né, que estabelece um silêncio aí para o depoente, né? Agora, Arthur Maia, quer calar os jornalistas e os fotógrafos que trabalham aí, né? Ele não gostou do silêncio. Tem tipo de silêncio que ele gosta e tem tipo de silêncio que ele não gosta. Ele não quer deixar jornalista trabalhar. Inclusive, ontem veio uma nota dura. Ele é um degustador de silêncio, né? Não, esse silêncio está ruim, está sem gosto, esse silêncio está bom. A FENAGE ontem soltou uma nota dura contra ele.
não é? E ele sabe, ele sofreu muita pressão de tudo quanto é lado. E a gente comentou, né? A gente falou disso aqui ontem, que ele saiu com uma portaria nova para a CPMI, decidindo o que pode ser divulgado, o que não pode. Queria punir jornalistas que divulgarem informações que forem vazadas de documentos que chegam à CPMI. Imagine você, né? E também cassou o crachá do fotógrafo Lula Marques e disse que ele não poderia ter feito a foto do celular de um parlamentar. E aí foi muita discussão, inclusive como essa foto que ele fez e colocou nas mídias sociais, né? Então o deputado Paulo Magalhães, do PSD, pediu questão de ordem, disse que não concordava, que isso é tentar censurar a imprensa, e até o Esperidião Amin, que é um senador bastante conservador, pediu ao Maia que refletisse, que pensasse duas vezes. O Maia retirou essa história de punir quem publicar documentos vazados, mas manteve quem fotografar, porque ele disse que isso é intimidade, que eles estão invadindo a intimidade dos parlamentares, não podem fazer isso. E o Esperidião Amin foi totalmente contra, pediu a ele com toda a delicadeza que reconsidere, inclusive que devolva a credencial do Lula Marques, e aí ele disse: eu só devolvo a credencial se ele se retratar. Então o Lula Marques foi para a internet, foi para o Instagram e se retratou. Daí ele devidamente retratado nas mídias sociais. E ele falou comigo, eu disse: não vou me retratar nada, ele não pode fazer isso, é um absurdo, e eu vou até o fim com essa história. O Elo, que foi revogada, então, é a resolução que proibia a imprensa de divulgar aqueles documentos sigilosos, né? Que a comissão obtém, enfim, aliás, né? A imprensa pode obter os documentos da comissão. Sim. Ok, parabéns por fazer o mínimo, porque esse é o trabalho do jornalista, né? Não, a imprensa pode divulgar documentos aos quais ela tiver acesso, como sempre faz. Isso, exato. Agora, isso saiu. Fotografar continua proibido, então. Continua até segunda ordem, se ele não refletir atendendo aos pedidos de dois representantes da ala conservadora, ou centro e conservadora dessa CPMI. Vamos ver o que ele vai decidir. A pressão continua. Olha, o Arthur Maia, na verdade, queria ser retratado. Tirado o retrato dele. Só que o retrato dele está feio. Está parecendo o quão bolsonarista ele já foi, o quão carlista, porque você é afiliado de Antônio Carlos Magalhães, não é? Isso aí foi colocado aí na presidência da CPMI, porque essa CPMI foi pedida por bolsonaristas, pelos conservadores, pela direita, não é? E aí armaram desse jeito, não lhes saiu a contento, né? O vento bravo virou o jogo. E hoje é a maior fria para eles. Não, foi o maior tiro no pé da história, né? Os caras CPMI. Olha, o fato é que os bolsonaristas estão muito mal na foto e o Arthur Maia também. Pois é, tá tudo. Gente, se arrependimento matasse, eu vou te contar. Mas teve mais treta envolvendo outra CPMI, né, Lu? Essa é muito boa, inclusive. Eu estava louca para ouvir a Luísa Vilela falar sobre isso, porque foi a primeira, gente, reunião da CPI do MST depois que o relator da comissão, o deputado Ricardo Salles, virou réu por contrabando de madeira. A gente vai falar sobre isso, inclusive, depois a gente vai ter uma entrevista com o delegado Saraiva e a gente vai explorar mais essa história. Mas, antes, vamos focar na CPMI. Inclusive, surgiu uma palavra nova ali na CPI, né, Elo? Que foi o réu-lator. Que é uma mistura de réu, que é o que Ricardo Salles se tornou agora, com relator. Quem que cunhou esse termo foi a deputada Sâmia Bonfim, né? Uma que, inclusive, tem sido uma das mais combativas nessa CPI. Brilhante na CPI. Desde o início. Por isso está na lista, autorizada pelo Arthur Lira, para ir para a comissão de ética, para ter o mandato cassado. Ela também. Vamos ver esse vídeo, porque é muito bom. Vamos ver. Grande Sâmia. Ele não é mais só um relator, agora ele é um réu-lator. Tendo em vista que o Ministério Público Federal pediu e foi acatado que ele fosse considerado réu por uma série de crimes. Eu trouxe aqui para ninguém ter dúvida. Corrupção ativa e passiva. Prevaricação.
advocacia administrativa, facilitação de contrabando, Senhor presidente. desacato, crime contra a administração ambiental, obstar ou dificultar a ação fiscalizadora do poder público, falsidade ideológica, violação de sigilo funcional, organização criminosa. Eu acho bastante irônico, porque enchem a boca para tentar criminalizar o movimento social e todos aqueles que lutam por direitos no Brasil, mas, na verdade, os criminosos são vocês. E eu suspeito, inclusive, que com o senhor Ricardo Salles vai acontecer o mesmo fim que está acontecendo com a Zambelli, com o próprio Bolsonaro e com toda a sua patota no entorno. Uma empáfia imensa para tentar criminalizar os que lutam, para esconder os verdadeiros crimes contra o país. Que coisa, hein? E esse cidadão, esse deputado, sonhava em ser candidato pelo PL a prefeito de São Paulo. Mas cortaram as asinhas dele, ele está aí agora sem ter para onde voar. Vai seguir a boiada que ele queria ver passar. Né? Por enquanto ele não conseguiu, né? Eu não descarto esse cara nunca não, porque ele é muito ardiloso, muito perigoso. Sempre. E ele ficou rindo enquanto a Sâmia falava, disse que não ia nem responder, só fazia com gesto assim, ó, com a maior desprezo. Mas fato é que a situação dele não é boa, né? Não é nada boa. Porque ele conseguiu aquela reunião com o Paulo Guedes, com a Damares, na qual ele diz... 22 de abril? A reunião do Passa-Boiada. Você guardou até a data? 22 de abril. Aquela reunião, ele fala Passa-Boiada e ele passa a boiada. A boiada que está levando ele a ser réu agora. Aproveita aí essa história que só falam de Covid. Vamos aproveitar e passar a boiada. E manda contrabando Como quem diz assim, vamos contrabandear madeira, vamos mandar madeira para fora do Brasil. E ele fez assim um contrabando, a justiça educadamente nomeia naqueles termos, falsidade ideológica, assim, mas o que ele fez foi um roubo, um contrabando monumental na floresta amazônica, a destruição. Chico, e ele estava rindo ali, olhando para o lado e rindo, mas é rindo de nervoso, que ele estava rindo para dizer assim, não, eu não estou nem aí para isso. Mas a batata dele está assando, e ele sabe Está assando. Eu tive exatamente essa impressão, Chico. O riso dele estava um pouco exagerado demais para quem está achando graça, sabe? Então, acho que tinha ali um tom de nervoso, sim. E hoje eles não conseguiram passar a boiada na CPI do MST, porque eles queriam passar um bloco de requerimentos horrorosos, quebrando o sigilo bancário do Stedley, quebrando o sigilo bancário do deputado Assunção, esqueci o primeiro nome dele, Valmir Assunção. Almir, que é um ex-assentado do MST, né? Sim. Então, assim, realmente tentar achar motivo para criminalizar essas pessoas que são expoentes dentro do movimento social. E não conseguiram porque na última hora houve uma troca novamente de deputados. O PP trocou 2 deputados dessa comissão e colocou no lugar deles deputados mais próximos do governo. Por quê? Né? O PP vai ganhar ministérios. Então, o Fufuca, que é líder do partido, fez essa troca. Fufuca que deve ganhar um dos ministérios nessa mini-reforma que o Lula está para anunciar, muito possivelmente amanhã ou depois. Então, por causa desse acordo, vieram então 2 novos nomes, trocaram os 2 que são mais aguerridos e contra o governo, e entraram esses 2. E aí a votação na comissão ficou empatada. E porque mais cedo eles já tinham derrubado um requerimento da Sâmia por causa do empate, ficou estabelecido que todo empate derruba requerimento. Então, eles não conseguiram aprovar mais nenhum requerimento. E esses requerimentos todos... Tá vendo ele fazendo assim com a mão, como eu disse? Pois é. Então, esses requerimentos todos ficaram para depois. Inclusive, o requerimento para o Eduardo Moreira aí depois, né? Não foi votado. Eles começaram a tirar tudo da pauta, falar, bom, vamos perder tudo, vamos retirar antes que a gente perca. Quem sabe mais adiante a gente consegue, pela pressão política, trocar de novo essa comissão e passar alguma coisa. Vamos ver, mas acho que vai ser difícil. Só se não saírem os ministérios, né? Olha, vale a pena também observar a expressão do Kim Kataguiri, Kataguiri, né?
Estava um pouco chateado também, né? Exatamente. Meu Deus do céu, onde é que eu fui parar? O Salles está rindo, mas Onde o é que que eu está fui rindo parar? não Ou é então, a gente tem que conhecer um pouco da psicologia desse povo, da direita também, eles brigam entre si. O Kim também pode estar gostando, pode estar curtindo essa destruiçãozinha do cara, eles concorrem na mesma seara paulistana. Olha, e nesse universo bolsonarista, Não dá para duvidar, no né? momento que eles estão hoje, estão se pegando também, né? Então... Mas tem outras coisas em relação à CPI, porque a CPI do MST discutiu hoje também alguns requerimentos para quebrar sigilo de várias lideranças do MST, de apoiadores também. Inclusive, eu achei muito curioso que eles pediram a do João Pedro Stedley, né? E ele não tem celular. O João Pedro Stedley não usa. Ele não usa celular. Não usa, é como alguns amigos nossos aí que eu tive que fazer um contato com ele para uma entrevista. Tem que ligar no fixo. Tem que ser por e-mail ou pela assessoria, porque ele não tem celular. Mas, Elô, a CPI tem uma maioria ligada à oposição bolsonarista, né? Como é que foi isso? Quem são as outras lideranças que eles pediram, né? Que eles querem quebrar o sigilo? Ali, a história do Stedley é muito boa também. Não, eles tinham, né, essa liderança, é o que eu estava falando. Então, existe uma manobra aí do governo, junto aos partidos que estão para entrar na base do governo agora, para entrar nos ministérios, para trocar pessoas, porque desde o começo dessa CPI, o clima ali é absolutamente impossível. Eles atropelam todo mundo porque eles têm a maioria dos votos. Porém, agora, hoje, já não está mais assim. Agora, os votos hoje terminaram empatados. As últimas votações todas, havia um empate. Então, como eles viram que estava empatado e não iam conseguir aprovar mais nenhum requerimento, porque imagina, se bota um requerimento lá para ouvir o Eduardo Moreira, o requerimento é rejeitado, eles não podem reapresentar. Então, para não correr o risco de não poder mais chamar nenhuma dessas pessoas ou quebrar esses sigilos, eles retiraram os requerimentos e tudo vai depender da negociação política. Então, todo mundo sabe que o governo está negociando uma mini reforma ministerial. Essa reforma acontecendo, essa votação aí na CPI vai ficar do jeito que está, porque hoje foi a troca que o pessoal governista queria e empatou os votos. Pode até ganhar mais um depois que sair essa reforma ministerial e garantir uma maioria, tudo é possível. Porém, a turma do Salles, do Kim Kataguiri, do Coronel Zucco também não desistiram. Vai que não sai reforma ministerial de imediato e trocam novamente. Lira vai lá e diz, não, o Fufuca, que ele é o chapa do Lira, né? O Fufuca vai lá e troca de novo aquele pessoal e dá um susto no governo novamente. Gente, não tô brincando. É assim que funciona. É exatamente assim. É incrível. Você deu o jogo perfeito, é isso aí. E o Lula ganhando, cada dia ganhando um dia atrás de dias, porque quanto mais demorar o Centrão entrar lá, é economia para o país, é economia para a nação. Então, o Lula segurando um dia aqui, um dia lá. Um dia a menos que você vai gastar. Cada dia sem o Centrão no Ministério, imagina a economia que o país não faz. Mas é uma faca de dois legumes, né, Chico? Sim, qual o risco aí? Porque aí você segura partes da reforma tributária, por exemplo. O país precisa urgentemente de arrecadar para poder fechar as contas que foram aprovadas no arcabouço fiscal. Se você não arrecadar mais, esse governo está numa sinuca de bico danada. Então, eles seguram do lado para pressionar o governo. Olha, não é brincadeira, o jogo é difícil, viu? Não, é um jogo de equilíbrio, né? Que vai ser assim uns 4 anos, porque enquanto houver Centrão, o governo que se cuide, vai ser sempre. E vão querer mais. Faz a reforma, eles vão querer mais. Mais emendas para a Codevasp, mais emendas e por aí vai. É um apetite sem limite. Os caras o problema todo é trabalhar muito as eleições, sabe? Para prefeito, para governador e especialmente para deputado e senador. Se a gente não consegue mudar a configuração do Congresso, não há governo progressista que consiga fazer as mudanças necessárias. Falou tudo. Então, é isso aí, Elô. Falou, Elô.
Bom trabalho para você, que hoje pegou fogo e ainda tem mais coisa vindo aí pela frente, né? Que a gente nem chegou na metade da semana ainda. Um beijo, E amanhã Elô, já bom tem trabalho. mais também. Tem Beijo, mais. pessoal. Beijo, Bom trabalho, querido. Elô. Vamos chamar o Guga para conversar com a gente, né? Trazer as novidades aí também. Tem Mauro Cid ainda para a gente falar. Guga, boa noite para você. Boa noite para esse trio maravilhoso e para essa audiência maravilhosa. Salve, Guga. Olha, Guga, tá um bafafá esse depoimento, viu, Chico Sá, Eu acho que o Guga Chico já sabe Pinheiro. alguma coisa. O Guga tá com cara de quem sabe alguma coisa. Solta pra gente, Guga, pelo amor de Deus. Gente, 10 horas de depoimento, alguma coisa vai ter que sair daí, né? Você já conversou 10 horas? É hora demais, né? 10 horas para ficar falando 10 horas assim. Eu me reservo o direito de não responder essa pergunta? Não. 10 horas, o Sabiá cantou. O que diz a Andréa Sadi, a nossa colega, já vou passar para vocês, mas ela disse que ele está negociando uma confissão parcial. Sim. Mas diga lá, Guga. Guga tem informação. Não, uma parte dessas 10 horas foi para a defesa ter acesso aos autos. Eles tiveram que perder uma boa parte ali para poder entender melhor o processo. Por isso que também durou esse tempo todo. Mas é claro que ele piou, pelo menos tem esse papo do acordo de confissão. E tem mais, tem também um papo de que talvez seja delação, não seja só confissão. Se ele confessar, ele assume a culpa e ele coloca um pouco também o Bolsonaro no meio como mandante, mas ele não precisa produzir provas e nem fatos novos contra Jair Bolsonaro. Se ele delatar, aí ele precisa entregar de fato o ex-patrão dele. E se ele delatar, é uma maneira que ele poderia negociar, aí sim, benefícios principalmente para a esposa dele, a Gabriela Cid, e para o pai dele, o Mauro Lourena Cid. Essa é a intenção de uma possível também delação. Tá no ar, vem confissão, vem delação. Se não vier nada, vai ser um super anticlímax, porque o que parece é que vem algo aí sim. A gente já teve um primeiro anticlímax com o Mauro Cid, né? Sim, agora tem cara de confissão, né? Porque eu entrego um pouco, mas também não queimo o filme total do meu capitão e tal, e fica... Pois é, mas esse capitão é um problema para ele, e como eu disse no começo, né? Esse capitão que virou líder das Forças Armadas hoje é um problema para as Forças Armadas, que todo mal feito deriva dele. E se o Mauro Cid entrega o capitão, alivia um pouco a barra dele e dos oficiais que o apoiavam também, né? Os demais oficiais. Esse é o ponto. Tem pressão militar também. Eles estão agora no modo sobrevivência. Estão preocupados com a popularidade, com a imagem do Exército. Então que entregue aqueles que tentaram ou fazer parte do golpe ou que fizeram parte desse esquema de reaver joias. Tem uma pressão militar para isso. E ao invés de pularem do barco, onde está o capitão, estou achando que daqui a pouco eles vão pegar esse capitão e jogar ele ao mar. Capitão ao mar, que a gente se livra dessa encrenca, né? Aí a gente pode... Perfeito. O barco das Forças Armadas está fazendo água na imagem pública e tudo mais. Vamos pular desse barco? Não, vamos pegar esse capitão e jogar ele no mar, porque ele que nos botou nessa canoa. É só um, né? Que você joga um, tá livre. Exatamente. Pois é, queima só um, porque por hora tem muito nome de militar envolvido e todos eles praticamente são do Exército. Então quem está se sentindo ainda mais acuado é o comandante do Exército, né, o Thomas Paiva. Ele se sente um pouco responsável. Então o que eles querem agora é que entregue. O Ministério da Defesa e pelo menos parte da cúpula do Exército quer que de fato o Mauro Cid entregue aqueles militares que estão envolvidos no golpe ou nesse esquema criminoso de vender joias. Entrega logo, queima essa turma, tenta individualizar e tira o peso do Exército, que está perdendo muita popularidade. Não, e o Cid pode escolher, né? Porque ele tem um cardápio vastíssimo. Ele, não, vou deixar a questão da vacina como está, não vou mexer, vou das joias, vou no golpe. Ele tem um vasto cardápio de assuntos que ele pode fazer uma confissão parcial. Chegou a informação aqui da Folha de São Paulo que a advocacia do Senado dá aval à CPI
da CPMI do 8 de janeiro, né, para propor delação a Cid. Quer dizer, a CPMI proporia a Mauro Cid, ao coronel, uma delação premiada. Isso não resolve, porque isso não é papel do Legislativo. Resolve mesmo é com a Polícia Federal. Mas uma vez que ele negocie isso na CPMI, isso pode ser encaminhado à PF, né? Mas olha, Chico, para efeito de justiça, a CPI pode ficar como a CPI da saúde, lá da Covid, que foi aquele estardalhaço todo, o Ministério Público não aceitou, não deu em nada, não deu em nada, não deu em nada. Com a Polícia Federal, você já está dentro do inquérito do Xandão. Mas essa proposta foi da Elisiane Gama, da senadora. Sim. Eu acho que a CPI está aberta a vida inteira para isso, é só... Não ia desperdiçar um momento desse. A CPI propôs o acordo de delação. Eu sei, mas não significa nada, né? A CPI dizer, eu quero você aqui, cantando aqui para nós, e não cantando para a PF. Eu vou cantar na PF, porque lá eu já estou dentro do inquérito do Xandão e lá eu vou ter benefícios. Mas, Chico, junto com o Ministério Público Federal, o Ministério Público Federal precisaria autorizar. Fora isso, o juiz tem que homologar. Então, acontecendo, é mais ou menos assim. Vamos ver quem consegue convencer primeiro ele a delatar, quem consegue seduzir. Seduzindo, ele delata e vai para a Polícia Federal. Essa história, essa delação. Boa. Não, tem a concorrência aí para saber onde ele vai cantar. Eu acho que é mostrar a porta da gaiola. É mais para seduzir ele, é mais para ver quem seduz, né? Quem seduz. Mas não seduz, quem apavora. É só abrir a porta da gaiola e falar aí que você quer ficar. Ou vai cantar fora ou você quer ficar na gaiola, né? Aí mais um alpistezinho aqui, mais um xerei, aí vai. Né? Mauro Cid. O William De Luca, que é nosso jornalista também aqui do ICL, né, do nosso time, ele disse que a CPI pode oferecer delação e aí ela faria o intermédio. Não tem precedente isso na história. Não tem, né? Mas o intermédio seria entre o Ministério Público e a CPI. Então, juridicamente, teria como acontecer. Eu vou no balcão que vai resolver essa parada rápido e que vai me dar mais garantias, que vai me dar vantagem. Claro. A CPI, não é que eu esteja desdenhando do papel da CPI. A CPI é importantíssima, claro, mas ela está mais... acontece no Legislativo. Ela não é o balcão da parada. Ela não está com o inquérito na mão que o delegado da PF está, entendeu? Eu ia cantar lá na PF. Gaiola melhor, mais dourada. E vai bonitinha, né? Acho que quem oferecer mais, ele canta. Se a CPMI consegue oferecer um benefício para ele, que isenta, sei lá, o pai e a mulher dele, o juiz aceita e o MPF aceita, ele vai nessa. Eu acho que ele vai em quem oferecer mais. Boa, faz sentido. Pois é, e isso aliviaria essa pressão também sobre as Forças Armadas, né? Sim, dava um fôlego, respiro, né? O pobre do general Tomás Paiva tá lá tendo que... Mas aí, Guga, eu não sei, talvez você consiga nos esclarecer. A confissão significa que o tenente-coronel Cid perde a farda, perde o posto? Não é, se ele confessar, claro, ele confessará um crime. Isso ainda terá que ser julgado depois lá no Superior Tribunal Militar. O que mancha a imagem do Exército, das Forças Armadas, já é passível de expulsão. É claro que se ele confessar, a lógica toda é que imediatamente depois ele vai acabar sendo expulso do Exército. Porém, ele vai preservar o pai dele. Ele sabe que não tem mais como se preservar. O que ele quer preservar é o pai, para o pai também não ser expulso junto. Sim. O pai está na reserva. Já recebe como oficial da reserva. Agora, ele, se for expulso, ainda tem dessa. A mulher dele vai continuar recebendo o salário dele, que é uma coisa absurda, né? E o pai é quem se sente mais envergonhado no momento, né? Pelos bastidores que nos chegam. O pai é que sente mais o peso da vergonha. O pai parece que era conceituado. De estar no meio desse rolo. No meio militar, era conceituado não por posições políticas, também era um cara de extrema direita, né? Mas era conceituado como um cara de respeito. Aí a gente vê que o cara fazia trambique de joia, era o nosso homem da Apex, da agência de exportações lá em Miami. Quer dizer, a Apex era um negócio feito para traficar joia de capitão, né? Não, ficou feio, né? Ficou muito feio. Ficou feio, não. Eu morreria de vergonha, mas, meu Deus do céu. Né?
Mas se entrega o Bolsonaro, que é a intenção, você faz uma confissão e diz que o mando foi do Bolsonaro, e é um jeito, como você está dizendo, Chico, de aliviar para o Exército. Olha, eu não estava a mando do Exército, eu estava a mando de um presidente, e fiz o que ele pediu, então culpem a mim e ao presidente. E é uma maneira, sem sombra de dúvidas, de tirar o peso do Exército. Por isso que eu acho... É uma estratégia muito boa para o Exército. Por isso que eu avaliei aqui, né, que podem estar pensando em pegar o capitão e jogar ao mar. Tira esse capitão daqui. A sua história do barco faz mais sentido. Vá da bordo, sai, né? Não, vá da mare e joga lá para os tubarões. Hoje, porque esse cara é a grande encrenca, né? Esse Jair é a grande encrenca. Por que esses militares estão metidos em tantas trapaças, tantos malfeitos, esses militares graduados? Porque seguiram esse tonto. Porque seguiram um arruaceiro, não é? Um mau soldado, como dizia o general Geisel. Não tivessem seguido isso, você podia questionar posições políticas, ideológicas, mas não ia estar metido em golpe, em tráfico de joia, em falsificação de cartão de vacina, né? Em pedidos de próteses penianas e viagras, todas as coisas ridículas. Olha, sabe o que me dá saudade? Que eu sou mais da geração um pouquinho mais velha que vocês. Me dá saudade do jornal, do Pasquim. Você imagina o que o Pasquim estaria fazendo a essa hora, né, com essa milicada que perdeu o rumo, né? Porque fazia quando não podia falar dos milicos, né? Imagina agora. E com esse prato feito, né? Com Viagra, com prótese, com joia, né? Vamos falar das investigações também, dos atos golpistas lá do dia 8 de janeiro? Diga lá. Porque teve operação hoje da Polícia Federal, 15ª fase, né, da Operação Lesa Pátria, que foi deflagrada para vasculhar 2 endereços do deputado estadual de Goiás, o Amaury Ribeiro, do União Brasil. Inclusive, eu não sei se vocês se lembram, mas teve uma sessão lá em junho na Casa Legislativa que ele disse que ajudou, ele assumiu, ajudou a bancar, Gabi, os atos. Isto é uma característica de certos bolsonaristas, que é a capacidade fantástica de se autoincriminar em público. São de uma burrice fantástica, né? A gente tem, inclusive, o vídeo, mas ele basicamente falou, olha, ajudei mesmo a bancar o acampamento na frente do quartel do Exército. A gente tem também o vídeo para relembrar financiar, como é que foi. Ajudei a financiar. Isso, ele admitiu. Ele assina a confissão nessa hora, né? Não, ele assina não, e pede para ser preso. Olha lá, cadê o vídeo? Põe o vídeo aí, solta o som. Foi preso sem motivo algum, sem ter feito nada. Eu também deveria estar preso. Respondendo ao senhor deputado Mauro Rubens, eu ajudei a bancar quem estava lá. Mande me prender. Eu sou um bandido, eu sou um terrorista, sou um canalha na visão de vocês. Eu ajudei, eu levei comida, eu levei água, eu dei dinheiro. Eu acampei lá e também fiquei na porta, porque sou patriota. Então, respondendo à sua pergunta, o dinheiro não veio de fora, não. Veio de gente que acredita nessa nação e que defende esse país e que não concorda com um governo corrupto e bandido. Gente, a acredita Daniela nessa Lima. nação, acredita em disco voador, acredita em pneu, acredita em terra plana e pede para ser preso. A Daniela Lima disse que pediu, levou o nome da operação. A Daniela Lima disse que foi apelidada lá na Globo News. Pediu, levou, porque ele pediu, né? Pediu, ele só errou numa coisa. Eu sou patriota. Não, você é patridiota. Patridiota é outra coisa. Patridiota é isso aí. Me prende. Eu aqui, agora vem. Como é que ele vai fazer agora? Ele vai dizer, não tem nada com isso. Você contou, cara. Já disse, Chico, ele é tão covarde, ele é tão covarde, ele é tão bolsonarista, ele é tão imbrochável quanto o Bolsonaro, que depois que saiu esse vídeo que viralizou, que ele viu que ia ser cobrado, ele de imediato já contratou um advogado. Ele está inclusive com Demóstenes Torres, aquele senador que servia ao bicheiro Cachoeira, até ser cassado. E aí ele já passou a negar que estava sendo mal interpretado, que invadir o Congresso era errado, que ele estava só falando dos manifestantes acampados. Ele já começou a voltar atrás de imediato.
imediato. E é claro que agora vai ter que pagar pelo que falou esse sujeito que é completamente desequilibrado. Se você pegar o currículo dele, ele é tava completamente doidão. desequilibrado. Como diz Bolsonaro, eu tava doidão, deve ter cheirado Viagra para ficar assim nessa excitação, deve ter cheirado Viagra. Com esse chapéu ridículo, para dizer isso, né? Deve ter cheirado Viagra, só pode. Ou algo do gênero, ou algo da linha. Ou cloroquina, né? Agora tava doidão, só pode dizer isso. Vai fazer o quê? Mas, gente, vamos trazer para as pessoas que estão nos acompanhando quem é o Amaury Ribeiro, né? O que tem uma porque capivara. tem que trazer, né? Puxar esse fio, né, Guga? Quem que é o Amaury Ribeiro? O que ele fez para ser alvo da operação? A gente já deu a dica aqui no vídeo, né? Que ele basicamente pediu para ser preso. Ele implorou, né? Qualquer um que faça um vídeo assumindo que é um golpista já é passível de responder à justiça, ainda mais alguém que tem um cargo público, que tem uma certa influência como ele. Aí sim, claro, que vai ser cobrado, o vídeo viralizou logo. O Amaury Ribeiro é um deputado estadual de Goiás, é o segundo mandato dele como deputado estadual. Ele já foi também vereador, já foi prefeito de Piracanjuba e é alguém que estava à margem ali do noticiário político até aparecer agora como esse desequilibrado que praticamente convida a polícia para fazer uma busca e apreensão na casa dele. Esse sujeito, além de confessar, né, que participou do golpe, ele tem um passado muito tenebroso. Ele já ficou conhecido por bater na filha dele, encher de porrada a filha. Ele falou que só batia na boca. Filha de 15 anos de idade. Filha dele denunciou. Bateu na própria filha de 15 anos, depois gravou um vídeo com a mãe do lado sem falar nada, coitado, explicando que batia mesmo para preservar a moral da família. Daí você vê o nível de pensamento desse sujeito. Guga, ele também... Oi. Ô Guga, a filha dele é que registrou o boletim de ocorrência de ter sido espancada. Lá em filha dele, as minhas chegaram aqui. Porrada na boca. Participação aí, especial. Que linda aí. É assim que a gente trata a filha. Olha que coisa linda. Aí, adorei participação especial. Fala os nomes. Invasão total. Lolo, Heloísa, fala oi, Lolo. Aí, deixa eu ver, chega mais. Oi. Aí, Eva, cadê a Heloísa? E Lolo. Fala, Lolo, dá um oi. Oi. Oi, lindíssima. 8 e 6 anos de idade. Beijo pra Lulu e pra Eva. Adorei. Amor é assim, ó. Amor é assim, deputado. Amor é assim, deputado. Não. Aí. Vai fazer um lanche pra gente. Não pode, meu amor, vou ter que trabalhar. Agora ele tá no ar. Agora vai ter que entrar assim no SL Notícias. Não vai ter jeito, Guga. A gente vai ficar mal acostumado. Ele recebe a filha assim. Olha as duas cenas, né? Olha as duas cenas. Olha aqui, esses patriotários aqui, esse aqui espancava a filha com cacetada na boca a ponto da filha denunciá-lo à polícia. Né? Algumas, ele tem também acusações de assédio sexual quando estava na prefeitura. Quer dizer, é um energúmeno. A lista é longa, a lista procura é longa. A lista é... Pode procurar no Aurélio aí? No Aurélio Energúmeno, porque tudo se aplica a esse sertanejo ali. Gente, aliás, aos esse sujeito, além de bater na filha, quando ele virou parlamentar, ele ficou conhecido porque numa das primeiras aparições dele como parlamentar, ele colocou a mulher dele no colo dele enquanto falava no parlamento, lá na Assembleia. Enfim, ele colocou a mulher no colo. Então ele passou a imagem, aí ó, essa foto ridícula dele obrigando a mulher a sentar no colo dele numa audiência pública. Depois bate na filha de 15 anos. E também ficou conhecido por ter sido afastado 2 vezes enquanto era prefeito, por ter agredido vereadores. Um dos vereadores que ele tentou agredir precisava simplesmente andar com muleta, era alguém que tinha dificuldade, deficiência física. Ele foi para cima de um vereador que caminhava em muletas, enfim. Já tentou ir para cima de outro. É um maluco, ou seja, é um maluco completo. Logo se vê o respeito que ele dá às mulheres, né? É impressionante, né? Acusado de agredir a filha, tirar uma foto com exposição à mulher, né? Colocando ela no colo, quer dizer, totalmente... discurso oficial. Agora, uma falta que é de respeito completa.
é que tem uma grande parcela da população que elege esse tipo de gente. Aí a Elô falou agora mesmo, Guga, é muito importante que nós todos prestemos atenção às próximas eleições para ajudar pessoas distraídas a não eleger uns energúmenos desse. Sim. Não eleger esse tipo de pilantra. Porque custa caro. Não, custa caro. Mais do que o dinheiro público, né, Chico? Custa caro o resultado disso na vida pública. Sim. São pessoas que não têm ética, que não têm moral, que não têm respeito, tem nada. Mas o ambiente, o cenário era muito propício a esse tipo de candidatura, né? A esse tipo de deputado. Vamos dar tchau pro Guga? Porque, olha, eu acho... Não, pode concluir, Guga, pode concluir. Não, eu só ia dizer que esse sujeito é tão desequilibrado que teve uma vez que ele viu passar um petista do lado, ele, durante a campanha, ele pegou o microfone e começou a falar com um manifestante petista, dizendo que se o Lula ganhasse, ia ter uma guerra civil. Ele disse que era reservista, que se fosse convocado para a rua ele ia empunhar uma arma, e Deus que me livre, ele falou, de estar do outro lado. Isso falou apontando para o cara, ameaçando a pessoa. Em resumo, é um sujeito completamente maluco, mas que, enfim, está no foco da justiça agora. É isso aí, Guga. Demorou. Agora eu ia liberar o Guga. Exatamente. Eu ia liberar o Guga porque a Eva e a Lodô estão esperando ele para tomar um lanche, que eu ouvi elas falando. Vamos lá, um lanche. Elas estão esperando então já. Vai tomar um lanche, papai. Guga, hoje um beijo para você e um beijo para elas também, tá? Obrigado. Beijo, galera. Até mais. Até mais. Adorei essa cena, gente. É muito bom. O pessoal aqui da nossa audiência também adorou, bela né? Invasão. É uma invasão de amor, né? A gente foi inundado de amor também por tabela, eu adorei. Agora, vamos chamar a entrevista, né? A gente tem o delegado da Polícia Federal, Alexandre Saraiva, porque a gente vai falar sobre essa história envolvendo o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, virando réu. Delegado, boa noite, obrigada por aceitar nosso convite, seja bem-vindo ao ICL Notícias. Obrigado, Gabriela, Chico Sá. Sempre uma grande alegria estar aqui com vocês. E eu venho sempre quando tem boas notícias, né? Hoje lembramos muito de você, viu, delegado? Hoje seu nome amanheceu aqui muito em alta, por conta do nosso personagem. Exato. Vamos aproveitar e trazer o contexto, porque a gente falou que o Ricardo Salles virou réu, mas ainda não trouxe os detalhes, né, para quem está nos acompanhando. Foi a Justiça Federal do Pará que tornou réu o ex-ministro Ricardo Salles, o ex-ministro de Bolsonaro, né, atualmente deputado federal. Ele é acusado pelo seguinte, pelo Ministério Público, de ocupar a posição de liderança numa organização criminosa que atuava no desvio de madeira. Vamos lembrar ali dos papéis que a Sâmia Bonfim foi tirando durante a audiência da comissão. O ex-presidente do IBAMA, inclusive, Eduardo Bin, também virou réu e os dois foram denunciados por facilitar o contrabando de madeira para os Estados Unidos. Agora, delegado, o senhor foi superintendente da PF em 3 estados da Amazônia, enfim, tem uma expertise, né? Conhece bem essa história, né? Primeiro por investigar esses esquemas de madeira ilegal, apresentar, inclusive, uma notícia-crime contra o próprio deputado Salles no STF, então, e ele queria obstruir essa fiscalização. Qual é a sua avaliação dessa decisão da Justiça do Pará? Demorou para acontecer, não? Primeiro, vou deixar claro que tudo que eu falar aqui, eu vou falar na condição de quem está exercendo direito de defesa. Então, isso me dá uma liberdade muito ampla, porque eu sou réu em um processo disciplinar que ainda está em trâmite, e é perseguição, e essa investigação, essa denúncia que aconteceu hoje, ela traz provas, traz elementos que vão ser muito úteis para a minha defesa. Então, o que nós temos aí? São duas investigações. A denúncia de hoje foi da exportação. E essa foto que vocês mostraram aí, do Ricardo Salles na frente desse monte de tora de madeira, foi da outra investigação. Na verdade, a primeira andou antes, e depois a Coanduba, que foi conduzida pelo delegado Franco Perazzoni. Então, essa outra
essa outra investigação, que ele ainda responde, são fatos diversos, está correndo na Justiça Federal de Santarém. Essa estava na Justiça Federal de Altamira. Depois que ele deixou de ser ministro, os inquéritos vieram para a primeira instância. Agora, eu li a denúncia e a gente vê do início ao fim falando de perseguição a servidores do IBAMA. Mas é claro que houve também muita perseguição a servidores da Justiça Federal. E como não diz respeito a esta ação penal, a este fato, não consta da denúncia, mas certamente o que foi arrecadado, os outros relatórios, devem ter alguma coisa sobre a perseguição que eu sofri e outros colegas sofreram. Vou dar um exemplo. Você falou aí que demorou, e demorou mesmo, mas sabe por que demorou? Porque tiraram o inquérito. A Polícia Federal do Bolsonaro tirou o inquérito, arrancou o inquérito das mãos do delegado responsável pelas investigações, que era o doutor Franco Perazzoni. Fizeram isso por meio de todo tipo de ardil. Quem era o diretor-geral era Paulo Maiorino. E é claríssima essa armação para o inquérito sair do Perazzoni. O Perazzoni estava em Brasília, sim, mas os inquéritos na Polícia Federal é um inquérito digital. Perazzoni não abriu mão em momento nenhum da presidência do inquérito. O superintendente da Polícia Federal, no Distrito Federal, concordou que o inquérito continuasse com o Perazzoni. E o superintendente da Polícia Federal no Pará também havia concordado. Depois mudou tudo e tiraram o inquérito. Então isso é lógico. Se você pega uma investigação complexa como essa, tira do delegado, que já estava tocando essa operação, entrega para outro que não sabe nada dela. E pior, recém-possado na polícia. Um delegado muito jovem. Claro que a gente ia perder eficiência. Lógico. E isso não foi acidental. Isso foi um ato completamente coordenado e que deve ser apurado. Porque, afinal, eu estou respondendo o processo disciplinar por conta de ter denunciado esses fatos, e eu não sei em que pé anda essa apuração sobre as denúncias que eu fiz contra a antiga direção da Polícia Federal. E essa operação só saiu agora porque mudou, porque a direção da Polícia Federal mudou. Senão, talvez nunca tivesse saído. Outra coisa, o celular do Salles não foi periciado. Ninguém está falando isso. Por que o celular do Salles não foi periciado? Por que o celular do Salles não foi periciado? Ali tem informações que me interessam diretamente como réu num processo disciplinar injusto, ilegal, ilegítimo. Pra vocês terem uma ideia, esse processo foi arquivado no Rio de Janeiro. E aí instauraram em Brasília. Tribunal de Exceção, criaram uma comissão para me investigar num processo disciplinar. E o celular do Ricardo Salles não é periciado por quê? Como? Por que isso? Então nós temos muito a descobrir ainda. Até porque essa operação e a Androantes era a extração ilegal da madeira. E a Conduba é a exportação de madeira ilegal. E o Ricardo Salles estava nas duas. Doutor Saraiva, o senhor foi responsável. O senhor tem, para mim, 2 prêmios que o senhor merecia ganhar. Um por ter sido o delegado que fez a maior apreensão de madeira ilegal da história da Amazônia. Sim. O senhor fez um bem enorme ao país, que pelo menos segurou isso, né? E segundo, que o senhor foi o responsável pela queda desse cara como ministro, né? Agora nos conta aqui quais são os malfeitos, as histórias desse senhor Ricardo Salles, que subiu à cena política graças a Jair Bolsonaro, o energúmeno. Nos conta aí, o que aprontava seu Ricardo Salles? Transformou o Ministério do Meio Ambiente num balcão de negócios para exportação de madeira. Transformou num balcão de negócios, transformou em um ministério meramente chancelador de madeira ilegal para os Estados Unidos. E aí a gente tem que ver o preço que a madeira chega nos Estados Unidos. Já falei aqui, chega lá a preço de compensado, a preço de pinos. Por quê? Porque ela é toda... Não tem como. O IP leva de 200 a 1.400 anos para se formar. O pino, 5 anos. Então ele transformou... E é um negócio bilionário. A Interpol estimou
que a madeira ilegal movimenta por ano 153 bilhões de dólares. É muito dinheiro. E aí nós temos ainda a grilagem de terras. E tudo isso estava ali dentro do Ministério do Meio Ambiente. Ele transformou o Ministério do Meio Ambiente numa... Ele botou uma milícia ali. Uma milícia. Pegou um monte de policial. Eu sou policial. Eu não tenho nada contra policiais militares, pelo contrário. Agora, por que colocou todos os superintendentes do IBAMA, policiais militares da rota? Com um caráter nitidamente intimidador. Isso é evidente. Isso é evidente. Houve até questionamento do TCU. Por que você está colocando essas pessoas nesses cargos se eles não têm nenhuma experiência? Mas a experiência que ele queria, elas tinham. E muitos deles estão na denúncia do Ministério Público. Aliás, conheço várias figuras que estavam ali. Fiquei numa felicidade cada vez mais lendo os nomes. Eu só falava bem feito, bem feito, bem feito. Então, eu acho que é uma organização criminosa, não é coisa de amador a destruição da Amazônia, e Ricardo Salles era um dos grandes capos dessa organização criminosa. E não é de hoje que ele faz isso, ele só aplicou na Amazônia o que ele já fazia em São Paulo. Ele respondeu uma ação civil pública em São Paulo, justamente por quê? Flexibilizar a legislação ambiental. Sim, já tinha um histórico de mal feito aqui. Exatamente. Ele só colocou em proporções continentais, amazônicas, né? Muito maiores. Mas... Ô Saraiva, você acha que o sigilo bancário dele também não foi quebrado, né? Você falou da questão do telefone. Se quebra o sigilo de um personagem desse, adeus também, né? Diante do negócio que envolve bilhões, que é essa exportação ilegal de madeira, seria uma boa medida também. Tentar recuperar os prejuízos. Foi quebrado o sigilo dele, isso está na denúncia. Está na denúncia, eu li. Mas não tem resultado ainda, né? Não, tem um resultado assim, surreal, típico de um criminoso. No nome dele não há nenhuma verificação de aumento de patrimônio. Mas no nome da mãe dele está na denúncia, está escrito. E a denúncia é pública, tá? A denúncia é pública. O que houve no nome da mãe dele? Cresceu tá muito o patrimônio? Houve um aumento exponencial do patrimônio. Então ele estava usando a própria mãe como laranja. Meu Deus do céu, a culpa é da mamãe. A culpa é da mamãe, né, delegado? Você vê, eu estava acompanhando, um bate na filha, o outro bota a mãe como laranja. Eles não respeitam nada. Para quem se diz como um dos pilares da ideologia deles, da família, acho bem estranho nesse tipo de conduta. O Anderson, mais um bolsonarista que usou a mãe, o Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, também ele usa a mãe numa firma de rolo com pássaros, com animais, com pássaros selvagens e tal. Então, é meio um método usar a mãe como laranja. É o método dos bolsonaristas. Que mãe, coitada, aceita e a gente vê muito isso. A minha mãe não aceitaria isso, não. Acho que ela me matava. Mas você não é o filho dela, da outra lá, né? Se fosse o filho da outra, talvez sua mãe tolerasse, né? Porque mãe é coração de mãe, cabe até Salles. Tem um trechinho aqui que eu queria ler da denúncia aqui do Ministério Público Federal, para que o delegado possa explicar um pouco para quem não tem intimidade, né, de como que funciona. Porque os dois que foram denunciados, né, o Salles e também o Eduardo Bin, eles foram denunciados por integrar uma organização criminosa, é bom bater nessa tecla, né, como o delegado está batendo, na qual agentes públicos, em conluio com representantes do setor madeireiro, praticaram diversos crimes direcionados aos interesses dos representantes do setor madeireiro. Então, eu acho muito importante explicar quais são esses interesses, como é que funciona essa aliança entre os agentes públicos, os madeireiros ilegais. Inclusive, antes de ouvir sua resposta, delegado, queria dizer que o deputado Salles se manifestou na conta dele do X, né, o antigo Twitter, o X-Twitter, que ele disse o seguinte:
até se a nossa produção tiver, eu vou pedir para colocar aqui na tela. Aí. Tá aí. Procuradores apresentaram denúncia das madeiras contra mim e os coronéis da PM que trabalhavam comigo. Alguma surpresa? Suspresa, né? Tá escrito, não? Surpresa. Alguma surpresa? Contrariando, inclusive, conclusões do próprio delegado do caso. Veremos. Tenho certeza que a seriedade e imparcialidade do judiciário demonstrarão a falácia ali contida. Avante. Foi o que ele publicou. Só faltou gritar selva. Selva. Selva é o livro do delegado Saraiva. Não tem nada a ver. Ele só Mas vamos lá. Primeira mentira dele. Ele é um mentiroso, quanto mais. Aliás, me contaram que o apelido dele no segundo grau era Mentirinha. Não é à toa, né? Enfim. Não é à toa. Vamos trazer até o delegado. Eu sei que o senhor vai trazer uma explicação séria, mas já que a gente falou do Mentirinha, vamos colocar as charges também que estão rolando na internet. Olha só. Essa do Chico Alencar. É isso aí. Com os processos. E aí, o da Sâmia também é muito bom. Acho que ainda não deu tempo de fazer uma charge a respeito disso, né? Aí a boiada passou. Esse é da reunião ministerial que a gente comentou ao longo do programa, que a gente também tem o trecho. Vou pôr aí a reunião ministerial, só ele falando. Vamos ver como é que... Então, para isso precisa ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade, no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada, e mudando todo o regramento, e simplificando normas. De IFAM, de Ministério da Agricultura, de Ministério do Meio Ambiente, de Ministério disso, de Ministério daquilo. Agora é a hora de unir esforços para dar de baseada a simplificação regulatória que nós precisamos. Isso aí vale muito a pena. A gente tem um espaço enorme para fazer. Eu não aguento. Olha a cara do Moro para ele. Não, ali, eu não aguento, é porque eu estava vendo a cara daquele ministro da Saúde, aquele... é impagável. Olha lá, o Breve. Como é que é o nome dele? Breve, né? O Breve. O Breve, Ele ficou olhando e falou assim, o que eu vim fazer? Que ele durou um mês no ministério e caiu fora. Né? O que eu estou fazendo aqui? Mas é muita cara de pau, né? No meio desse gado. É o Taixe. Isso aí é chamada... Diga, doutor Saraiva. Isso aí é chamada corrupção normativa, né, o que ele está falando, né? Não vai ser crime porque eu mudo a lei para você, eu faço uma lei sob medida para você, porque a lei dos crimes ambientais, ela diz, na forma regulamentada pelo órgão ambiental. Então, você mudando as normas regulamentares, você, na verdade, altera a própria essência da lei. E era isso que ele estava fazendo. Então, o delegado Pontes, já há algum tempo, Jorge Pontes, que foi o criador da Divisão de Meio Ambiente na PF, criou essa denominação, corrupção normativa. Você muda a própria norma. E que é coisa mais terrível do que isso. Agora, sobre a postagem dele, a primeira mentira, o Poder Judiciário já recebeu a denúncia. A denúncia foi recebida em totum. Então, essa argumentação contra o Poder Judiciário é absurda. Segundo, o delegado que é o delegado, podemos dizer assim, o delegado natural desse inquérito, foi afastado das investigações. Foi afastado. O inquérito ficou mais de 4 meses parado porque o Perazzoni não conseguia acessar os autos do inquérito. Isso é vergonhoso. O celular dele não foi periciado. Por quê? É claro que existe capacidade para se periciar esse celular, é óbvio. Na verdade, existe ainda bolsões bolsonaristas que dão proteção a esse tipo de gente. Bolsões bolsonaristas que continuam lá à frente de processos administrativos, na corregedoria. Então, é tempo que a gente leva, e eu acho que na decisão, na denúncia do Ministério Público de Decisão Judicial, se autorizou o envio de peças para o IBAMA, para o Ministério do Meio Ambiente, para que fosse apurada a conduta desses servidores sob o ponto de vista disciplinar. Eu não tenho dúvidas que na hora que esmiuçarem, e eu já solicitei meu advogado que peça isso, e eu vou esmiuçar, também não faltará motivo para que sejam instaurados procedimentos disciplinares para apurar, por exemplo, por que se retirou o inquérito do delegado, por que esse inquérito ficou parado por 4 meses, porque o delegado não conseguia acessar os autos. E vocês vão ver que ninguém vai me processar por conta disso, porque eu tenho prova. É só chamar o delegado responsável que ele vai confirmar que ele não conseguia acessar.
Então, são situações gravíssimas, mas que é preciso investigar a atuação da direção da Polícia Federal da época, porque eles foram extremamente nocivos ao meio ambiente. Não se pode esquecer daquelas figuras nefastas que ficaram à frente da Polícia Federal no momento das operações Aquanduba e Androantos, que afastaram todos os delegados que estavam à frente de investigações relativas ao meio ambiente. Eu, Perazzoni, Rubens, Tiago Leão, e por aí a gente vai. O negócio era, mexeu com eles, afastava. Era o método, né, Saraiva? Mexeu no caso, com o Salles, ou com alguém que estivesse fazendo, destruindo tudo por lá, caía fora. Está na hora do Flávio Dino e da direção nova da PF, do Flávio Dino, fazer uma limpa, né, para evitar que os velhos envolvidos com essa mesma questão estejam adiante de investigações agora. Né? Atrapalhando a vida de todo mundo. E na corregedoria, que está processando o Saraiva, né? Tem que se dar uma olhada aí. Eu não tenho dúvidas que isso vai acontecer. A corregedoria não pode. Eu não tenho dúvidas que isso vai acontecer. E a partir dessa denúncia, eu acho que vai detonar toda a história. Delegado? Porque... Desculpa. Não, Sim, vai lá, pode concluir, fica à vontade. Não, o que eu acho é que eu não tenho dúvidas que a atual direção da Polícia Federal vai tomar essas medidas disciplinares, sejam quais forem. Eu acho que o inquérito só foi, de alguma forma, concluído, e essa denúncia saiu por conta dessa nova direção. Agora, não se pode esquecer que existe outra investigação por outros fatos e que ele deve responder também. E estava ele, estava Carla Zambelli, estava Zequinha Marinho, estavam todos lá defendendo. Isso por si só já é um absurdo. Um trabalho policial, aparecem parlamentares no meio de um trabalho policial. Imagina uma apreensão de drogas e aparece um monte de parlamentar lá para defender. Foi o que eles fizeram, basicamente. Né? Entre outros. Isso que eu ia falar. Pois não. Imagina, delegado Saraiva. Não, eu ia me despedir de você. Muito bom recebê-lo aqui, principalmente para falar sobre uma decisão tão importante, né, que a gente vinha acompanhando por tanto tempo. É sempre um prazer, delegado, te ouvir aqui no Série Notícias. Um grande abraço. Seja sempre bem-vindo. Obrigado. Muito obrigado. Boa noite a todos. Grande abraço. Boa noite, querido. Até mais. A gente segue por aqui. Alexandre Saraiva. Exatamente. A gente segue por aqui para falar sobre a taxação dos super ricos. A gente ainda tem um tempinho. Hoje o presidente Lula falou sobre essa medida provisória que taxa os fundos dos super ricos. E foi na live semanal de conversa com o presidente. A gente tem... ele disse o seguinte... Não, a gente pode trazer, na verdade, o vídeo, né? A nossa produção tem. Vamos assistir, então, para ver o que ele falou. O que não falta no Brasil são pessoas espertas que sempre estão encontrando um jeito de burlar a lei para não pagar imposto de renda. Artifício. Ou, na pior das hipóteses, consegue fazer com que passe um projeto no Congresso Nacional que beneficie essa minoria. Porque também nós vamos ser francos. Os deputados e senadores eleitos, eles não são representantes, na sua maioria, do povo trabalhador. Eles são setores que vieram da classe média, que vieram de profissionais liberais, que muitos são fazendeiros, mas não se declara fazendeiro, se declara contador, se declara advogado, se declara médico, ou seja... Então, a maioria dos deputados são pessoas que pertencem a uma classe média alta. Então tá aí, né, a decisão, o Lula falando sobre essa decisão que altera as regras, né, dessa chamada taxação dos fundos dos super ricos. Sim, o mais louco é que a gente tem, quanta gente a gente vê em rede social ou nas esquinas do Brasil inteiro, se condoendo pelos milionários, pelos bilionários, pelos super ricos, né? Achando que aquilo pode atingi-los e tal. Gente,
esse corte aí é para quem tem muito dinheiro. Mas é muito mesmo. Mas é muito. Você não tem ideia do que. Não é você que comprou o seu carrinho ali e está pagando no sacrifício. 2.500 pessoas apenas no Brasil. 2.500 pessoas no Brasil inteiro. Olha que número. O Leandro Demore fala assim, não é para você que comprou o Jeep Renegade. Isso, exatamente. Nós estamos muito fora disso. É cara que tem jato, que tem iate, que nunca pagou nem PVA, né? Agora vai pagar. É esse pessoal que acumulou a vida inteira, acumula, né? E que tem que pagar. E que paga menos do que uma professora. Sim. A professora lá do interior do Brasil, nada, uma professora do interior do Brasil paga mais imposto que essa gente, não dá. Paga nada. Gente, é um potencial de arrecadação, eu estava vendo também dessa MP, assim, é da ordem de 3,21 bilhões de reais só para 2023. Caramba. Aí para 2024, 13,28 bi e 2025, 3,51 bi. Aí depois a gente tem mais gente também. Que está aí numa ciranda eterna e nunca pagou nada. Então não tenha dó, você que está em casa não tenha dó dessa gente, porque, olha, eles não vão deixar de comer por conta desse impostozinho de nada. Agora, isso daí não faz nem cócegas. Né? Não vai nem fazer cócega neles. Ontem, quando o presidente fortunas. Lula anunciava essa decisão, ele foi aplaudido por várias pessoas, menos por um que estava no palco. O presidente da Câmara, Arthur Lira. Arthur Lira não quer que mexa. Você que está em casa, não tenha dúvida. Arthur Lira e outros são, né, defensores desses caras. Desse clube. Desse clube que tem muita grana. Esse clube defende, tem como defensores um grande número de parlamentares. É aí que eu digo que na próxima eleição, você tem que abrir o olho. Né? Você tem que olhar assim, de que lado aquele milionário e bilionário está votando? Voto contra, a não ser que você também queira, né, mamar nessa teta. Às vezes o cara se acha rico e tal, é válido no embalo, mas não é. E aí que está o ponto que o CP falou, né? Será que vai permanecer? Porque é uma MP. Aí vai passar pelo Congresso, a gente sabe aí que os interesses... Né? Mas é preciso que os movimentos sociais, que nós todos, nas redes digitais, todo mundo se manifeste e faça valer a voz, já que esses caras foram eleitos, né? E explicar, o jornalismo também precisa explicar para as pessoas entenderem que super rico é uma ínfima minoria. Não é... Não é você classe média, não é você com seu carrinho, você que tem um imóvel, não é nada disso. Não, 2.500 pessoas. Esse clube é um clubinho de nada ali, que é dona do país. 2.500 pessoas do país de 220 milhões. Esse povo nunca pagou nada. Nada. Ainda tem dinheiro lá fora, né? Lá fora, porque aqui não dá, não é? Inclusive aquele que fala com as mãos, né? Aquele ministro que falava com as mãos. Aquele tem muito. Aquele tem muito. Vamos embora, Chegamos que o pastor Henrique Sinapse, Vieira hoje vai aparecer aqui no Sinapse, vai ser o pastor Henrique Vieira hoje. Muito bom, hein? O grande pastor Henrique Vieira. Olha lá. Meu queridíssimo. A lista de entrevistados do Sinapse, meu Deus do céu. Olha, há muito tempo, muito antes de ser deputado, teve um almoço de amigos de aniversário que eu fiz no Rio de Janeiro. Foi algumas pessoas do samba, meus amigos, e me levaram de presente esta figura ímpar, maravilhosa, de que eu me tornei amigo para sempre. Grande pastor. Sensacional. Vamos lá? Acabou. Vamos, deixa eu antes dar a informação sobre o webinário também, porque está quase chegando, gente. Só 2 dias com a Marilena Chauí, grande filósofa, pensadora. Ela vai dar uma super aula junto com o Eduardo Moreira aqui no ICL, ao vivo, para todo mundo que é assinante, né, da nossa comunidade ICL. Aliás, não, para todo mundo nesse caso. Aberto, né? Porque essa aula é aberta, mas tem que fazer a inscrição. Então, para não perder a vaga, que vai ser nessa quinta-feira o encontro às 8 horas da noite, tem que se inscrever. Para que isso daí? No tocante, para que filosofia? Para que filosofia? Marilena Chauí vai responder isso aí. icl.com.br/N2
para garantir a sua vaga. Gente, tá chegando. Agora sim, você fica com o Sinapse CL, comando de Robertinha Garcia, César Calejon e deputado federal e pastor Henrique Vieira. Até amanhã, um beijo para você. Tchau, tchau. Beijos. Boa noite, gente. Boa noite, Chico. Boa noite. Faltam só 2 dias para nossa aula Para Que Filosofia, com simplesmente ela, Marilena Chauí, uma das maiores intelectuais do Brasil e do mundo, que já escreveu inúmeros livros sobre esse tema e que vai nos trazer luz para um assunto que gera tanto interesse. É depois da manhã, quinta-feira, dia 31 de agosto, às 8 horas da noite, no horário de Brasília. Se você não está inscrito, clica no link aqui em cima ou aqui embaixo, se inscreve agora, é gratuito, super rápido se inscrever e aproveita para chamar seus amigos e amigas para participar também.